Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Telefonia, VoIP e Redes. E no vídeo de hoje é para dar sequência ao conteúdo do treinamento Asterisco FreePBX do básico ao intermediário. No último vídeo desse conteúdo que eu publiquei aqui foi um questionamento se o pessoal queria que eu fizesse uma transmissão ao vivo para dar continuidade ou se eu continuasse com o conteúdo em postagem de vídeos. E comentários, teve bem poucos comentários, né? Nos comentários o pessoal comentou preferia a transmissão ao vivo, mas em sequência eu ativei uma enquete, né? Na enquete tinha a opção de continuidade em vídeos ou transmissão ao vivo e o pessoal da enquete foi a grande maioria optou por vídeos, então eu estou continuando aqui com conteúdo em vídeo. E o conteúdo de hoje a gente vai continuar no módulo 6 lá da documentação. A documentação, para quem não sabe ainda, ela está disponível para leitura e download na área de membros aqui do canal. Então, se você tem interesse em adquirir essa documentação para auxiliar aí nos seus laboratórios e nos seus estudos, seja um membro aí do canal e você vai ter acesso à documentação, beleza? O clube de membros do canal tem 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado, e a publicação está disponível para os 2 últimos níveis. No nível intermediário você já tem acesso à documentação, mas se você quiser ser um membro no nível avançado, seja muito bem-vindo e você já automaticamente vai ter acesso a todos os conteúdos dos níveis iniciante, intermediário e avançado. Mas se você optar só pelo nível intermediário, já terá acesso à documentação também. E outros vídeos, outros tipos de conteúdo que já está disponível no clube de membros e conteúdos que eu vou publicar posteriormente. Mas como eu falei, vamos continuar no módulo 6 dessa documentação e o módulo 6 aqui eu inicio falando de gerenciamento de usuários, beleza? Como sempre eu gosto de mostrar na prática, né, na tela do computador, como que é o conteúdo, o que você é importante configurar, habilitar ou não, e hoje não vai ser diferente disso, eu vou fazer do mesmo jeito, vou compartilhar a minha tela aqui com o meu servidor, eu já estou com o servidor aqui ativo, logado, aqui é a tela de console do servidor, mas eu também já estou com a tela de interface gráfica dele aberta aqui, beleza? Já estou com a tela aberta aqui e eu vou mostrar configurações importantes do gerenciamento de usuário, beleza? Aqui, a princípio, eu vou já mostrar o que pode ser uma falha de segurança, que pode ser uma falha grande de segurança. Então, para mostrar isso aqui, e na sequência eu vou mostrar como você evitar essa falha, beleza? Então, aqui eu estou na tela principal, né, na tela inicial, tela de login, da interface de administração, beleza? Então vou clicar aqui em administração do FreePBX e vou fazer login com o usuário de ramal. Então é isso que eu estou falando, que pode ser uma falha grave de segurança, porque se o seu sistema estiver mal parametrizado, um usuário de ramal pode fazer login e administrar e talvez fazer alguma besteira e comprometer o seu servidor. Então eu vou mostrar aqui que eu posso fazer login usando um usuário de ramal. Os ramais que estão criados por enquanto nessa interface aqui tá com o ramal 2000 e 2001. Então eu vou logar aqui o ramal 2000 e a senha que eu defini para esse ramal foi uma senha bem simples, uma senha fraca, que é o número de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou clicar em continuar e ele vai fazer login. Aqui já entrou na tela de bem-vindos. E ele tem todo o acesso a todos os módulos, inclusive ao módulo de administração e poder alterar outros usuários. Aqui o usuário administrador está aqui na lista, então ele pode alterar a senha de administrador se caso logar com o usuário de ramal, beleza? Só para vocês terem ideia aqui, esse usuário ele está vinculado aos ramais que eu criei aqui, o ramal 2000, beleza? Então fica aí na sequência que eu vou mostrar como você evitar essa falha. Esse login ele não vem ativo por padrão, mas ele pode ser habilitado por engano ou por falta de conhecimento lá na tela de gerenciamento de usuários,
que é o que a gente vai ver aqui na sequência, beleza? Então bora pro vídeo, bora pro conteúdo. Vou sair aqui da tela, né, e vou compartilhar direto na minha tela e mostrar como que você parametriza bem um usuário, beleza? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela completa com vocês. Agora aqui já na tela, então eu vou mostrar que para criar usuários aqui no FreePBX, você tem por padrão dois caminhos. Um é direto na criação do ramal. Quando você está criando um ramal, ele tem a opção de automaticamente você criar um usuário. Então você vem aqui no menu de ramais, e quando você está adicionando um ramal, a menos que você clique aqui em criar ramal rápido, se você clicar aqui para criar um ramal rápido, ele não vai automaticamente criar um usuário para você, beleza? Então se você quiser criar um ramal completo, já criando um usuário, você vem aqui em adicionar ramal. A gente sempre usa o módulo PJCIP, e aqui nesse formulário, quando você está adicionando os parâmetros de criação do usuário, para quem não sabe, esse módulo aqui já foi explorado em outros vídeos, beleza? Tem vídeo aqui no canal, inclusive nessa playlist tem vídeo aqui explicando detalhadamente esse módulo aqui. Mas só uma demonstração rápida, que aqui embaixo tem a opção de ele já vai criar automaticamente um usuário para esse ramal, beleza? Se eu não quiser criar um usuário para esse ramal, eu tenho que desmarcar aqui para não criar. Eu tenho que vir aqui nessa lista aqui e clicar aqui para não criar nenhum, beleza? Eu ponho nenhum, aí ele não vai criar um ramal ou um usuário para esse ramal, beleza? Se eu deixar aqui marcado como criar um novo usuário, ele vai criar um novo usuário com o número de ramal que eu defini aqui em cima. E a senha, você pode personalizar aqui, ele automaticamente cria uma senha nesse padrão. Você pode personalizar a senha e pode personalizar também o nome, se você marcar essa caixinha aqui, usar um nome de usuário personalizado, beleza? Então eu não vou criar esse usuário novo, porque eu vou mostrar como exemplo os usuários que eu já tenho criado. Aqui os usuários que eu tenho criado, como eu falei, é o usuário 2000 e o 2001, beleza? Essa é uma maneira de criar usuário quando você está criando a extensão, o seu ramal. A outra maneira de adicionar usuários é você vir aqui no menu de administrador e você vem no submenu de gerenciador de usuários. E você vai cair nessa tela aqui que vai listar todos os seus usuários, beleza? Aí para você adicionar um usuário, você seleciona aqui o seu diretório, seleciona o diretório que você vai querer adicionar usuário, e ele vai habilitar aqui para você a opção de adicionar um usuário, beleza? Aí você clica no botão adicionar usuário e vai cair nesse formulário aqui com todas as abas que você precisa preencher para criar um usuário. Mas eu vou voltar aqui novamente. Quando você entra, não sei se vocês perceberam, quando você entra aqui que está mostrando todos os diretórios, os botões aqui vêm desabilitados. Então, para habilitar esses botões, para você fazer o gerenciamento por aqui, você seleciona qual diretório que você quer gerenciar. Ele, por padrão, mostra essas três opções. Se você tiver adicionado outro diretório, ele vai mostrar aqui os diretórios. Beleza? Aqui ele está no diretório interno, e aqui tem essa outra opção que não tem nada criado, beleza? Mas ele já habilita aqui para eu adicionar o usuário também. E se você quiser adicionar no mesmo nível também, sem selecionar aqui, se você estiver preocupado, caramba, o botão está desabilitado. Se você clicar em editar um usuário já criado e vir aqui nessa abinha aqui, nesse botão vai estar habilitado para adicionar um novo usuário, e automaticamente ele já vai ser adicionado naquele diretório, a menos que você mude aqui nas opções de grupo, beleza? Eu não tenho nenhum grupo criado, mas se você quiser criar grupos, você vem nessa tela inicial novamente, e aqui no menu de grupos, aí você adiciona os seus grupos, beleza? Eu não tenho nenhum grupo criado, e para você pesquisar os grupos que você tem, tá aqui. Quando você seleciona o seu diretório, já habilita de novo a opção de adicionar grupo. Se você quiser apagar os grupos, você seleciona qual grupo que você quer apagar. Diretórios
é a mesma coisa aqui, os diretórios, esses diretórios são criados por padrão, o que está ativo também como padrão é o diretório interno, mas se eu quiser adicionar novos diretórios, eu só clico aqui em adicionar diretórios, beleza? Aqui ele vai perguntar qual que é o tipo de diretório que eu quero criar, aí tem as opções aqui, tem uma opção bem interessante que é a opção de Microsoft Active Directory, porque essa opção é para você fazer integração com o LDAP, né? com o LDAP do Active Directory. Aqui tem a opção de Active Directory antigo, né? E tem a opção de LDAP também, de Open LDAP, né? Que se você estiver usando em Linux, Open LDAP é antigo, e se você quiser customizar algum diretório de correio de voz do Asterisk. Mas por padrão aqui ele vem selecionado como interno. Mas como eu falei, tem todas essas opções aqui. Essa opção é bem interessante, inclusive eu estou até pensando em adquirir recursos para fazer uma demonstração de como que você integra o FreePBX com o Active Directory da Microsoft. Por enquanto ainda estou impossibilitado de mostrar esse recurso porque o meu laboratório não suporta subir um Windows Server aqui com Active Directory para eu fazer essa integração. Então, por enquanto, eu ainda não consigo fazer essa demonstração. Futuramente, se eu conseguir fazer o upgrade do laboratório, talvez eu consiga montar um Windows Server e fazer a integração do FreePBX com Active Directory. Mas essa opção, para mim, ainda está fora de alcance no momento. E aqui, mais uma vez, antes de começar a editar realmente os usuários, eu já mostrei aqui a opção de grupo, a opção de diretório, e aqui tem uma aba de configuração. Essa aba de configuração ela é bem simples. Aqui você pode fazer habilitar, se você quer que envie um e-mail para cada usuário criado. Quando você criar um usuário, vai chegar um e-mail no endereço de e-mail que você define lá nas informações do usuário. Se você quiser que o sistema envie automaticamente um e-mail lá, você só habilita aqui. E aqui você vai habilitar as informações do e-mail, beleza? Se você quer enviar um e-mail do tipo HTML, qual que é o nome de host do seu servidor de e-mail, beleza? Esse aqui vai ser o nome de host padrão do servidor de e-mail, que pode ser o seu próprio servidor, se ele tiver habilitado para enviar e-mail automaticamente. Então aqui ele dá, quando você aponta o mouse aqui na interrogação, ele mostra aqui o nome do host usado para e-mail. Se deixado em branco, o valor padrão vai ser o IP da sua máquina, beleza? Vai ser o IP que é o IP do meu servidor aqui automaticamente. Aqui você pode customizar o assunto, qual que é o assunto do seu e-mail. Então aqui tem os campos que você pode habilitar aqui entre os símbolos de porcentagem, beleza? E embaixo é o corpo do e-mail, qual a informação que você vai enviar por padrão nesse e-mail. Ele já vem pré-formatado aqui, as informações que vai ser enviado vai ser o nome de usuário, a senha, vai enviar os serviços que vai estar habilitado, beleza? São umas opções bem interessantes aqui. A cada novo usuário que você criar, vai ser enviado um e-mail para aquele usuário conseguir fazer o acesso nos recursos que for habilitado para ele. Bom, agora vamos mostrar aqui todas as abas de um usuário. Eu vou selecionar por padrão esse usuário aqui 2000, clicar em editar, e aqui as opções que primeiro que aparece é o nome de login, descrição, senha, grupo e o ramal linkado. Então o nome de usuário dele vai estar aqui como 2000. Ele foi um usuário criado automaticamente na criação do novo dispositivo. É a descrição que está para ele, mas eu posso mudar essa descrição. A senha eu posso alterar, posso mudar ele de grupo, caso eu tenha outro grupo. Se eu não tiver, se eu tiver mais grupos e quiser mudar ele de grupo, eu posso atrelar ele a outra extensão. Embora se eu atrelar ele a outra extensão, outro ramal, por exemplo, ele vai perder acesso a esse ramal, beleza? Ele não pode fazer parte de dois ramais ao mesmo tempo. Um único usuário vai pertencer apenas a um único ramal, beleza? Se eu alterar aqui, ele vai perder acesso a esse ramal. Agora vem aqui no submenu de detalhes do usuário.
aqui é bem interessante, que eu posso colocar primeiro nome, sobrenome, o nome de exibição que vai exibir no ramal dele, um título, o nome da empresa, departamento que ele faz parte, tipo de linguagem padrão que vai aparecer para ele. No meu caso, eu deixo como herdado, que ele vai herdar a linguagem padrão, mas você pode customizar aqui nas linguagens disponíveis que tem aqui no FreePBX. Já tem bastante aqui, beleza? Você pode selecionar, pode clicar aqui para procurar outro tipo de linguagem, ou então usar a linguagem padrão da interface gráfica aqui, beleza? O time zone também você pode alterar, colocar ele em outro time zone, tem bastante aqui, beleza? O meu time zone do servidor tá definido para América São Paulo, então ele vai herdar esse automaticamente, beleza? Aqui o endereço de e-mail, esse endereço de e-mail é aquele quando você está criando um usuário e quiser enviar um e-mail com as informações, o endereço de e-mail vai ser esse aqui. No caso, se eu estiver editando aqui, eu clicar em salvar e aplicar, se eu alterar o endereço de e-mail também e quiser enviar as informações do usuário, eu só clico aqui, enviar e mandar e-mail para o usuário, beleza? Aqui no caso de um usuário já criado, eu alterei o endereço de e-mail aqui e eu clico em enviar e mandar um e-mail para o usuário, então ele vai mandar as novas informações. Digamos, se eu tiver alterado a senha dele, por exemplo, ele já vai enviar a nova senha por e-mail aqui para esse usuário, beleza? Aqui tem a opção de definir número de telefone celular, telefone de trabalho, telefone residencial, número de fax, descagem local. Aqui é o tipo de padrão, né, de descagem, que tem várias opções, tem que é um assunto mais avançado, né, para discutir isso aqui em questão de tipo de padrão de descagem local. E se eu quiser atrelar uma imagem para esse usuário também, eu posso carregar uma imagem aqui, eu só clico no botão aqui de procurar uma imagem e ele vai abrir aqui na minha máquina local e eu posso atrelar uma imagem para esse usuário. Eu vou só tentar carregar isso aqui para ver um exemplo. Essa imagem é uma imagem que eu publiquei em um outro vídeo aqui, que eu estava fazendo uma caixinha de máquina laser, beleza? E aqui ele já atrelou automaticamente essa imagem. Eu posso, se eu quiser trocar, eu só clico aqui em deletar, ele já deletou a imagem, beleza? Então esse é o menu de detalhes do usuário. Aqui tem vamos ver o que tem no menu de avançado. Menu de avançado tem poucas opções, que é o formato de data e hora, o formato de tempo e o formato de data. Então eu não alterei, aqui ele já mostra que eu estou domingo 16 de julho de 2023, a hora está errado, né? Aqui a minha hora atual aqui agora a hora que eu estou gravando aqui esse vídeo é 13 horas e 5, ele está uma hora adiantado, está mostrando 14 horas. Eu não sei porque ele deve estar pegando uma outra time zone e eu nem percebi. Agora, esse menu aqui que é o importante. FreePBX, administração de interface gráfica do usuário. É aqui que está o segredo, é aqui que você controla se o usuário vai conseguir fazer login aqui ou não. Nesse caso, eu estou habilitado a fazer login com esse usuário. Então, se você não quer que o usuário faça login na tela de administração, você pode explicitamente deixar aqui marcado como não. E se você não quiser conceder direitos de administrador, também você coloca como não. Por padrão, quando você cria um usuário, quando é criado automaticamente via criação de extensão, ele vem com essa opção aqui, herdar. E nessa opção herdar, ele não dá acesso a essa tela de administração. Então, como eu falei no início, que deixar um usuário habilitado para fazer login aqui na tela de administração pode ser uma falha grave de segurança, e realmente pode ser, se for um usuário que não tem conhecimento em administração de FreePBX e por curiosidade tiver acesso ao IP, colocar no browser, testar o login e senha do ramal dele, e ele tiver acesso e ele por curiosidade tentar alterar alguma coisa aqui, ele vai fazer besteira.
mas, como eu falei, por padrão, ele vem como herdado e com herdar, o usuário não vai ter acesso. Então isso aqui quem controla é você, administrador, você que está criando o usuário, que está editando as informações do usuário. Você controla se você quer dar permissão de login e se quiser dar permissão de administração. E, tem a opção também, se eu quiser dar a opção de login, mas não quiser dar a opção de administração, eu posso fazer isso. Eu vou alterar aqui e já mostrar para vocês isso funcionando. Então eu vou deixar aqui habilitado só a opção de fazer login e a opção de administração completa eu vou deixar como herdado. Vou salvar aqui, vou aplicar e vou voltar aqui na tela, deixa ele aplicar aqui, terminar o reload, né, de aplicar, e vou voltar na outra aba anônima que eu estou ali logado com o usuário 2000 e mostrar para vocês que ele vai perder acesso à administração do FIPBX, beleza? Esse reload aqui ele pode demorar ou não, dependendo dos recursos da sua máquina. A minha máquina está com recursos mínimos aqui, então ele demora um pouco. Mas eu já vou testar aqui se ele já perdeu o acesso ou não. Ainda não. Ele vai perder acesso depois. Beleza? Aqui aplicou. Como ele já estava com a sessão ativa, deixa eu ver se ele vai perder automaticamente ou se ele vai perder só depois do segundo login. Então aqui no caso ele ainda está com acesso. Depois que ele já está logado, ele continua com acesso. Eu vou fazer o logout aqui, vou logar novamente e ver se ele ainda vai continuar com acesso. Deixa eu ver se eu marquei certinho aqui. Eu deixei usuário 2000, que eu estava habilitado. A opção é login sim e administração herdado. Vamos testar para ver se eu não estou falando besteira. Usuário 2000, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrar e vocês podem perceber que agora ele tem acesso à dashboard inicial, mas não tem acesso à administração. Então é isso aí. Se o usuário já estava logado, você tem que forçar a desconexão dele, tem que forçar o logout, porque senão ele vai continuar tendo acesso à administração, aqui a tela de administração, até que ele realize uma nova sessão, beleza? Então tem que dar um jeito de encerrar a sessão dele para ele perder acesso, se caso você não queira que esse usuário tenha acesso à administração, que não é uma boa prática você deixar um usuário de ramal com acesso à administração, a menos que você queira delegar funções e você saiba que essa pessoa tem conhecimentos básicos e que possa realizar uma administração, beleza? Embora tem vantagens aqui e eu vou mostrar agora. Se você quiser habilitar e conceder acesso de administração, como eu falei, se você quiser delegar isso para alguém que você sabe que tem conhecimento, mas se você não quer que essa pessoa tenha acesso total, você controla aqui, acesso, administração, aí você vai selecionar quais módulos você quer que essa pessoa tenha acesso. Isso é legal, é importante. Aqui é o módulo padrão, a tela padrão, também você pode customizar, por padrão ele vem no dashboard, mas se você quiser selecionar para ele ter acesso a adicionar ramal, por exemplo, você seleciona aqui. Se quiser que ele tenha acesso a ver algumas informações de log do Asterisk, você seleciona aqui, beleza? E tem todos os módulos aqui, você vai checando cada módulo que você quer que esse usuário tenha acesso e que ele possa fazer a administração, beleza? Tem todos os módulos aqui e você pode selecionar quais deles você quer dar acesso a esse usuário. Isso é importante, isso é legal. Tem aqui o módulo de URA, tem o módulo de linguagem, tem alguns módulos importantes que você pode querer delegar essa informação para alguém gerenciar para você, beleza? É importante isso, embora tenha que estar habilitado aqui as opções de conceder acesso de administração. Eu vou deixar aqui desabilitado, não vou habilitar para conceder acesso a esses usuários. Aqui os intervalos de ramais também, que vai ser visível para esse usuário, você pode definir aqui. Digamos, se você tenha 3
três níveis de ramal diferentes, ramal 1000, 2000, ramal 2001, 3000, por exemplo. Aí você vai definir aqui, digamos que eu tenho ramal, no meu exemplo eu tenho ramal 2000, se eu tiver de 2000 a 2099, por exemplo, e eu quiser que esse usuário veja só de 2000 até 2100, eu controlo aqui o intervalo de ramal que eu quero dar acesso para esse usuário, beleza? Quantos ramais ele vai poder ver, se vai ser de 0 até quantos eu definir aqui, beleza? Se ele pode ver 3, 4, 5, 10 ramais, 100 ramais, dependendo da quantidade que você tem. Legal essa opção, né? Então, gerenciando isso aqui com cuidado, com cautela, você pode manter a segurança do seu sistema, ok? Agora vamos para o próximo menu. Aqui agora os outros menus não, esses aqui não é muito importante. Aqui você pode deixar padrão. Essa aba aqui também por padrão, esse módulo aqui ele não vem funcionando na distribuição oficial do FreePBX. Você tem que habilitar ele, então eu não vou comentar isso agora, é assunto para um outro vídeo. Ele vem com a opção de você acessar ele aqui, é o painel 3, é a opção de você acessar. O meu, inclusive, está desativado. Beleza, ele aparece ali, mas eu não consigo fazer login, né, nessa função, porque ele está desabilitado. Eu posso talvez futuramente fazer um outro vídeo mostrando como que você habilita esse módulo aqui no FreePBX, beleza? Mas não vou comentar sobre isso agora. A opção de fax está aqui, você pode customizar se esse usuário vai estar habilitado para enviar fax ou não. Como herdado aqui, ele por padrão ele não consegue enviar fax. Se você habilitar, aí você pode customizar se vai ser tipo PDF, se o formato não vai ter formato, se vai ser PDF, se vai ser arquivo normal ou se vai ser em ambos, beleza? Mas se tiver herdado, você não pode alterar essas opções e o usuário não vai conseguir enviar fax. E aqui tem todas as opções que você habilita. Tipo de cabeçalho, se vai ter convenção de papel e um monte de informação que vai ser informação da empresa, né? Logo, nome, endereço, se vai ter telefone, website, e se você quiser incluir essas informações automaticamente na hora que o usuário estiver enviando fax, beleza? É uma opção bem interessante, mas para você habilitar o seu servidor para enviar fax não é tão simples, né? Você vai precisar de uma linha externa que tenha a opção habilitada de envio de fax, também, que é um assunto avançado que não está sendo coberto por esse treinamento. A opção de VPN aqui é interessante. Se você quiser criar automaticamente um link de VPN para esse usuário, as informações vão ser enviadas para ele por e-mail também. Qual o tipo de cliente que esse usuário vai usar, beleza? No meu caso eu não estou simulando VPN também, porque VPN é uma configuração de rede mais avançada que também não está coberta nesse conteúdo. Agora esse menu aqui é interessante, esse aqui tem várias opções e esse menu você deve customizar também porque ele é o painel de controle do usuário. O painel de controle do usuário ele acessa aqui clicando nesse link ou apenas digitando o endereço de e-mail, o endereço do seu servidor, por exemplo, e clicando na sigla usuário Control Panel, ele já vai ter já vai cair na tela de login. Aqui essa é a tela de login do painel de controle do usuário e aqui você customiza o que ele vai ter acesso ao acessar o painel de controle dele aqui, beleza? Você customiza nessa tela, que é nos detalhes do usuário, na edição do usuário, aqui nessa aba de Use Control Panel. Aqui na opção geral, ele já vem perguntando se você permite que o usuário logue ou não. Indiferente, aqui ele permite que o usuário logue, mas não vai ter informação nenhuma. E aqui se vai habilitar um módulo Tour, né, que vai mostrar algumas informações básicas, e sessão ativa, ele vai mostrar aqui os usuários que tiver com sessão ativa.
no caso, se esse usuário está com sessão ativa no painel de controle do usuário ou não. No meu caso, eu não estou logado no painel de controle do usuário, então ele não vai mostrar aqui sessão nenhuma, vai mostrar que não tem nenhuma sessão ativa e beleza nesse usuário. Ele mostraria o endereço de IP aqui se eu tivesse com sessão ativa. Aqui vamos repassar rapidamente por todos esses módulos. Aqui aqui é chamadas perdidas, né? Qual extensão, se eu quero permitir configuração de extensão, se eu quero habilitar que esse usuário faça chamadas através do painel de controle do usuário dele, o histórico de chamadas, se eu quero habilitar que ele veja o histórico de chamada dele, se ele tem acesso aos Call Detail Record, né, que é os detalhes de chamada, os registros de detalhes de chamada, se eu quiser permitir, aí eu vou selecionar qual extensão, nesse caso tem que ser a extensão dele, né? Ou se eu quiser adicionar mais extensão para ele ver detalhes de registro de chamada de outras extensões, eu vou adicionando aqui quais as extensões. Mas para um gerenciamento legal, o correto é o usuário ver os detalhes de chamada apenas da extensão dele, beleza? Mas eu posso adicionar mais aqui, se eu quiser que esse usuário veja os detalhes, os registros de chamada. Se eu quiser habilitar para ele fazer o download desse registro de chamada, também eu habilito aqui. No caso, se for um usuário que está ajudando você a administrar o seu sistema e ele precise fazer o download dos registros de chamada para imputar em outro sistema, por exemplo, para imputar em um sistema de tarifação ou assim por diante, você pode permitir que ele faça os downloads do registro de chamada, beleza? Aqui registro de eventos de chamada, você pode habilitar para ele ver também ou não e selecionar de quais as extensões e assim por diante. Aqui no Contact Manager, se ele vai permitir descarga rápida, se você quer permitir descarga rápida, isso tudo vai ser habilitado para o usuário aqui nessa tela, beleza? Eu vou fazer o login aqui nessa tela só para mostrar para vocês como que tá a minha tela de usuário.